chegamos a um ponto que vocês também têm que prestar muita atenção, que é quanto aos verbos impessoais. O que é um verbo impessoal? São verbos que, não apresentando sujeito, eles são conjugados apenas na terceira pessoa do singular, né? Então, são verbos que não apresentam sujeito, certo? Então, se eles não apresentam sujeito, eles são conjugados na terceira pessoa, certo? Então, nós vamos para a regra, primeiramente aqui do verbo haver e depois do verbo fazer. Então, é impessoal, né, o verbo haver, quando ele tiver sentido de existir e de tempo corrido. Então, o verbo haver ele vai ser impessoal quando ele tiver o sentido de existir ou o sentido de tempo corrido. Quando eu digo havia uma cadeira vaga na sala de aula, eu posso trocar o havia por existir, né? Ou existia uma cadeira vaga na sala de aula, certo? Se tem sentido de existir, ok? Esse verbo, ele é impessoal e ele só pode ficar na terceira pessoa do singular, do jeito que ele está aí. Ele não pode ir para o plural. Agora, em relação ao verbo fazer, né? Ele vai ser impessoal quando ele indica ou tempo corrido ou ele indica um fenômeno natural, um fenômeno da natureza, certo? Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. Pronto, ó. Faz 7 dias que não vejo minha irmã. Faz 7 dias. 7 dias, tempo corrido. A ideia aqui é de tempo corrido. O segundo exemplo, faz muito calor na sala ao lado. O faz muito calor dá a ideia de fenômeno natural. Confere? Só voltando ali para o segundo exemplo do verbo haver, ele também indica tempo corrido. Quando eu digo, há uma semana que não vejo minha irmã. Quando eu digo há uma semana, a ideia é de tempo corrido, né? Lembrando que ninguém vai dizer há uma semana atrás, porque o há, ele já indica tempo, e o tempo aqui é passado. Então, não precisa a gente colocar há uma semana atrás, não vejo minha irmã. Isso seria redundância, né? O famoso pleonasmo. Expressões, né? Se no caso aqui nós tivermos alguma expressão que pode indicar ou medida, peso, preço, se no caso a minha expressão ela indicar quantidade, medida, preço ou peso, o meu verbo ele vai ficar no singular. Observe, eu acredito que 7 quilos de carne é o bastante para nós. Por que eu não digo acredito que 7 quilos de carne são bastante para nós? Porque pela regra, né, há uma expressão aqui que indica ou quantidade, ou medida, ou preço, ou peso. No caso aqui, 7 quilos indica peso, ok? Então, se há uma expressão que possa indicar posso indicar medida, preço, peso, o verbo ele tem que ficar no singular. Ó. 3 vezes é muito. Eu tenho uma expressão aqui que indica, no caso, né, quantidade. Então, se indica quantidade, então o verbo ele vai para o singular. Quando, no caso, indicar hora ou distância, o verbo ele vai concordar com o valor numérico que aparece. Então, quando eu digo são 11 horas, eu digo são 11 horas porque 11 horas, no caso aí, ele indica plural e não singular, certo? Ok? Agora, se for 1 hora, eu não vou dizer são 1 hora, eu digo é 1 hora, ok? Agora, 11 é muito maior do que 1, então por isso ele fica no plural. De Goiânia a Caldas Novas são praticamente 150 quilômetros. Lembrem aí, o verbo ele vai concordar com o valor numérico. Então, 150 ele não pode ficar no singular. Ele tem que ir para o sujeito, ele vai ser seguido por expressões como tudo, nada, ninguém, nenhum, cada um, certo? Se ele vier seguido dessas expressões, o meu verbo ele vai ficar onde, pessoal? No singular. Olha que coisinha linda, né? Então, Amélia, Camila, Pedro, ninguém o convenceu de mudar a opinião. Lembrem aí que tá a expressão ninguém. Opa, desculpem que tá aqui negrito o convenceu, né? Leve em consideração ninguém, certo? Aqui foi um errinho de digitação. Então, ninguém, se há essa expressão ninguém, o meu verbo ele tem que ficar no singular, certo? O meu sujeito ele é ligado por expressões como, assim, bem como. Se ele vier ligado por essas expressões, o meu verbo ele vai ficar no plural, certo? Então, quando eu digo o trabalho, assim como a confiança, então lembre aí que pela regra, os sujeitos, aqui os dois sujeitos, eles estão ligados por uma dessas expressões,
certo? Então, os sujeitos aqui, eles estão ligados por uma dessas expressões. No caso aqui, a expressão é assim como. Então, se os dois sujeitos estão ligados por essa expressão, o meu verbo ele vai para o plural. Repetindo aqui quanto à numeração, de novo, né? Aqui em relação à indicação de datas, o verbo ele vai continuar concordando com a indicação da data que é apresentada. Então, aqui, hoje são 2 de maio. Por que é são? Porque 2 não é singular, é plural. Certo? Mesmo jeito aqui, ó. Nesse segundo exemplo, nós temos uma palavrinha que pode fazer você vacilar na prova, que é a palavra dia, certo? Se na sua prova vier a palavra dia, o verbo ele pode concordar com ela. Lembra que aqui em cima não tem dia, né? Agora, se no caso aparecer a palavra dia, o verbo ele pode concordar com ela, sem nenhum problema. Ok? Deixando aqui só a respeito dos verbos impessoais, né? Esqueci de citar o verbo fazer, que também é um verbo impessoal. E se ele é impessoal, ele não vai para o plural, certo? O verbo faz, né? O verbo, no caso, fazer, quando ele estiver indicando tempo, por exemplo, né? Seja minutos, horas, dias, meses, semanas, anos, ele vai continuar sendo impessoal também. Certo? Então, coloquei aqui os exemplos. Nos exemplos, ele não muda, ele não vai para o plural. O resto pode ir, mas ele não muda.